só volta no domingo do dia 1º. Então, voltamos no domingo, dia 1º, as nossas reflexões sobre Elias. E no sábado que vem, no culto da virada, nós vamos meditar sobre voltando ou não desistindo de sonhar. Hoje, eu quero meditar com vocês sobre o tema Uma visão que muda tudo. Uma visão que muda tudo. Lucas, capítulo 2, a partir do verso de número 22. Quem achou, diga amém. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Passando os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão. Qual o nome do homem? Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Vou repetir comigo. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Amém? Não feche a sua Bíblia, coloque seu coração diante de Deus mais uma vez. Pai, te agradeço, Deus, te agradeço por esse tempo, por esse momento, por esse ambiente, Deus. Ambiente, ó Pai, da manifestação da tua graça, do teu poder e principalmente, ó Deus, do teu amor. E agora, ó Pai, depois de cantarmos, ó Pai, louvores que glorificam o seu nome, que exaltam o seu santo nome, estamos diante da tua palavra, Deus. Cada pessoa que entrou aqui nessa noite, ó Pai, independente, ó Pai, de quem seja, de onde mora, ó Deus, e da maneira que vive, entrou aqui, ó Deus, esperando ouvir algo da parte do Senhor, Deus. Então que o Senhor use a minha vida como instrumento, ó Pai, da tua parte, Deus. Traga unção, ó Deus, traga clareza, traga simplicidade no falar. E que o Senhor clareie a nossa mente, e que saiamos daqui na certeza de que, de fato, o teu Espírito ministrou aos nossos corações. Nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma visão que muda tudo. De forma geral, todos nós que estamos aqui nessa noite, podemos juntos afirmar que a vida, essa vida que eu tenho, essa vida que você tem, essa vida que nós temos e da qual vivemos, nós podemos afirmar que a vida passa pelos nossos olhos. A vida de cada um de nós aqui passa pela lente dos nossos olhos, daquilo que nós olhamos e daquilo que nós observamos. E se você observar e notar comigo, você vai perceber que muito daquilo que nós vemos, muito daquilo que nós observamos, muito daquilo que nós notamos a partir da nossa visão,
gerará sentimentos em nosso coração, vai gerar alguns sentimentos na nossa alma. Por exemplo, coisas que nós vemos que nos deixam completamente decepcionados. Talvez você já passou pela mesma experiência que eu, de ver algo que entristeceu o seu coração. Talvez você já passou pela mesma experiência do que eu, de ver algo que você se arrepende até hoje de ter visto. Porque aquilo que vemos gera sentimentos nos nossos corações. Mas a segunda coisa que eu quero destacar é que há coisas que nós vemos que nos deixam extremamente desesperados. Quando nós vamos observar o profeta Abacuque, esse que nós estamos estudando às quartas-feiras, no capítulo 1, verso de número 3, Abacuque, depois de ver como a nação dele estava, como ver a situação do seu povo estava completamente afastado do Senhor, Abacuque, o profeta, ao invés de falar de Deus para o povo, ele fala do seu coração para Deus e pergunta: Deus, por que me fazes ver a iniquidade? Porque muitas das vezes, meus irmãos, entenda isso em nome de Jesus, muitas das coisas que nós vemos, muitas das coisas que nós observamos, vai gerar no nosso coração, no nosso íntimo, um certo desespero, um medo, um temor de não saber o que fazer, a atitude que tomar e o caminho que nós precisamos seguir. Mas se você ainda notar comigo, diante de todas essas verdades, o nosso Deus, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, Ele nos concede graça nessa vida, para que nós enxerguemos, para que nós notemos coisas que enchem a nossa alma de esperança, coisas que trazem uma vez mais brilho nos nossos olhos, coisas que ficam marcadas na nossa alma de forma positiva, que por mais que o tempo passe, por mais que as coisas aconteçam, por mais que as coisas mudem, isso sempre vai ficar registrado e marcado na nossa alma como algo positivo. Porque aquilo que vemos, inevitavelmente, vai gerar sentimentos em nosso coração. Sendo assim, irmãos, esse texto precioso, conhecido, que você já deve ter lido muitas vezes, já deve ter ouvido N mensagens sobre esse texto, esse texto vai mostrar para nós um homem que em toda a sua vida, em toda a sua realidade, em toda a sua existência, teve que conviver com a realidade de ver o caos, de assistir o caos, de ver tempos difíceis e complicados para a sua vida. Porém, o Deus que ele servia proporcionou a esse homem a oportunidade de ter ou de ver aquele que era o Salvador da sua vida, aquele que poderia mudar a sua história e aquele que mudou completamente o seu destino. Diante dessas verdades, meus irmãos, o que esse texto tem para nos ensinar nessa noite? O que esse texto tem para mostrar para nós nessa noite? Você está comigo? Diga amém? Então observe comigo com a sua Bíblia aberta. Primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite: a visão que pode nos levar ao desespero. A visão que pode nos levar ao desespero. Olha o verso 25 na sua Bíblia mais uma vez. Em Jerusalém, observe bem, havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Se você observar, o texto vai fazer questão de mostrar para nós que, em meio a uma nação que estava vivendo momentos difíceis e complicados, em meio a uma nação que lutava contra os seus adversários que a dominavam, em meio a uma nação que há muito havia se desviado daquilo que Deus queria para ela, existia um homem que era justo e piedoso. E como se não bastasse tudo isso, esse homem tinha uma esperança no seu coração. E essa esperança que ele nutria no seu coração era de ver a consolação de Israel. E a primeira coisa que eu quero destacar, meus irmãos, nesse primeiro ponto,
é que as circunstâncias que esse homem vivia não eram de esperança, mas de desespero. As circunstâncias das quais Simeão estava não eram circunstâncias de esperança. Não eram circunstâncias que ele poderia olhar, observar e encher o seu coração de expectativa. Não eram circunstâncias que ele poderia sair de casa todos os dias ou todas as manhãs felizes. Mas eram circunstâncias difíceis, complicadas e muito difíceis de se nutrir, de se engolir. Esse homem vivia um tempo em que Roma, há mais de 50 anos, dominava o seu povo. Ele tinha que conviver com a realidade de quem governava o seu povo não era um homem justo que era da casa de Davi ou da família de Davi, mas era Herodes o Grande, um homem completamente corrupto. Esse homem, meus irmãos, tinha que conviver com a realidade de quem conduzia a sua religião. A fé do povo judeu não eram pessoas que eram dedicadas ao Senhor, pessoas piedosas, pessoas que adoravam a Deus em sinceridade. Mas eram pessoas que faziam de todas as formas possível de tornar a religião uma forma de se ganhar dinheiro. De tornar a religião uma forma de obter lucro. Então pare para pensar em pintar o quadro da vida de Simeão. Ele tem uma esperança no seu coração, a consolação de Israel. Mas ele olha para cima e vê que Roma governa o seu povo. Ele olha em volta e vê que Herodes governa ao redor do seu povo. E esse homem olha para o templo e vê lá pessoas que só estão preocupadas com o dinheiro. Então ele não vive uma situação de esperança. Mas o que esse homem observa é tão somente o desespero. A segunda coisa que eu quero considerar com vocês, ainda nesse primeiro ponto, é que a nossa esperança, irmãos, em nome de Jesus, a minha esperança, a sua esperança, ela nunca deve estar nas circunstâncias, mas naquilo que Deus pode fazer a partir dela. O texto vai mostrar para nós a seguinte palavra: Ele esperava. Ele esperava. Ele aguardava. Ele nutria algo no seu coração de que a situação da qual ele estava vivendo poderia mudar. A circunstância na qual ele estava poderia ter uma virada. A primeira coisa que eu quero considerar aqui é que muitas vezes nós vamos ter que esperar contra a esperança. Muitas das vezes na nossa vida, meus irmãos, nós vamos ter que esperar contra a esperança. Porque você olha e observa, às vezes em casa, às vezes na igreja, às vezes no país, às vezes no trabalho, tudo aquilo que você esperava que acontecesse não está acontecendo. Você olha e não tem expectativa, e às vezes a gente fica até desesperado, mas a fé manda que eu e você comecemos a crer contra a esperança. Romanos capítulo 4, a partir do verso de número 18, diz as seguintes palavras para nós: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Para perceber isso. Deus vai lá em Ur dos Caldeus, pega um homem que era idólatra, um homem que olhava para a lua e dizia que a lua era o seu Deus. Esse homem faz uma promessa para esse homem de quase 80 anos de idade e diz assim para ele: de ti eu vou fazer uma grande nação. E esse homem começa a caminhar com fé em Deus, só que o tempo passa. E aos 85 anos Deus renova a promessa. Ele olha para a esposa dele, olha para si e diz: como? De que maneira?
Em que circunstância isso vai acontecer? Mas Paulo em Romanos diz o quê? Ele creu contra a esperança. Aí caminhamos um pouco mais. Promessa veio, Isaac nasceu, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo cheio de expectativa. De repente Deus aparece para ele e diz assim: o filho que eu te dei, agora eu quero para mim. Vai lá e pega a promessa que eu dei para você e coloca no altar do sacrifício. Vai lá e pega toda a sua esperança e sacrifica ela. Vai lá e mostra para todas as pessoas à sua volta, para a sua família, de que a melhor coisa que eu te dei não é mais importante do que eu na sua vida. Entenderam isso? Vai lá e mostra para todo mundo que a bênção que eu derramei sobre a sua casa não é mais importante do que eu. Sacrifica isso. E o texto vai dizer para nós que Abraão vai caminhando durante 3 dias, pensando, refletindo, sem dizer uma palavra para Isaac. Mas no coração ele nutria a esperança de que o Deus que ele servia era capaz de ressuscitar os mortos. Igreja, em nome de Jesus, não poucas vezes nós precisamos entender na nossa caminhada, na nossa trajetória, na nossa vida, que a nossa esperança não deve estar baseada em sentimentos humanos. Mas a nossa esperança e expectativa tem que estar na promessa de Deus. Se Deus prometeu para você que vai restaurar o seu casamento, amém. Se Deus mostrou para você, já deixou claro para você que algo pode mudar a sua vida e a sua circunstância, amém. Mas pode ter certeza, você vai ser testado, você vai ser provado para ver se você vai continuar crendo ou vai desistir. Ou vai desistir. A nossa esperança nunca deve estar fundamentada em circunstâncias, mas naquele que governa todas as circunstâncias. Se a gente entendesse pelo menos isso todos os dias que a gente levantasse da nossa cama, que quem governa a nossa vida é Deus, que quem toma conta da nossa história é Deus, que quem está à nossa frente é Deus, a nossa perspectiva do tamanho do Deus do qual nós servimos seria completamente diferente. Diferente. Deus está no governo da nossa história. Governo da nossa história. A segunda coisa que eu quero destacar, o segundo ponto, melhor dizendo, desse texto, é que você vai observar comigo uma visão que estabelece a paz. Uma visão que estabelece de fato a paz. Olha o verso de número 26 comigo mais uma vez. Ele tinha recebido, quem tinha recebido? Simeão. Tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Repete comigo, por favor. Movido pelo Espírito. Ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu? Agora, depois de eu visualizar esse menino, você pode me despedir em paz. Como eu fiz questão de enfatizar com você, você percebeu comigo que quem guiou Simeão para que ele conseguisse enxergar a paz foi quem? O Espírito Santo de Deus. Se você notar, quem guiou Simeão, ou levou Simeão a enxergar tudo aquele que ele queria, não foi a religião, não foi as circunstâncias que ele criou com as suas próprias mãos, não foi aquilo que ele tramou, ou aquilo que ele tentou imaginar, mas quem guiou esse homem para que ele contemplasse a paz que ele tanto queria foi o Espírito Santo de Deus. E em cima dessa realidade, eu quero destacar para vocês que a paz que o meu coração precisa, que o coração de vocês precisam, só o Espírito Santo pode nos conceder.
Só o Espírito Santo de Deus pode nos conceder. Se tem uma coisa que a nossa geração é expert em fazer, é criar coisas para que através dessas coisas a gente possa obter a paz. Se tem algo que a minha geração e a geração da qual você também convive, é fera, como a gente diz, em criar artifícios para trazer a paz, é impressionante. Porque nós vivemos uma geração que ela baseia a sua paz através da bebida. Nós vivemos uma geração que baseia a sua paz através de muitos medicamentos. Nós vivemos numa geração que ela baseia a sua paz e a sua satisfação através das suas realizações. Mas se você perceber comigo, que mesmo criando todos esses mecanismos, no fim das contas a gente não encontra a paz. Falta paz. Falta tranquilidade. Falta aquilo que nos deixa pleno e satisfeitos. Porque como nós vimos e destacamos, a única coisa ou a única pessoa que pode conceder a paz que o nosso coração tanto precisa é o Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, verso de número 27, diz assim para nós: deixo com vocês a paz. Não quero que vocês repitam comigo. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhe dou. Preste atenção, não é a paz que você criou. Não é o mecanismo que você trouxe. Não é a invenção que você entendeu que ia dar certo, mas a paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como quem dá? O mundo. Que o coração de vocês não fique angustiado e com medo. Por quê? Porque eu lhes dou a paz. Porque assim como foi com Simeão, assim é nas nossas vidas. A gente só consegue encontrar aquilo que nos traz a paz através do Espírito Santo de Deus. Só através do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar nesse segundo ponto é que a paz que o nosso coração tanto precisa, ela só pode ser desfrutada depois da salvação. A paz que a nossa alma tanto precisa, ela só pode ser desfrutada depois da salvação. Olha o verso 30 comigo, por favor. O texto diz assim para nós: porque os meus olhos já viram a tua, agora estou em paz. Meus olhos já contemplou aquilo que eu entendo que vai trazer esperança para mim. Meus olhos já visualizaram, e minha alma já sabe que alcançou o perdão. Meus olhos já notaram, e agora eu sei que a minha alma tem segurança, então o Senhor pode me despedir em paz. Porque, meus irmãos, a paz só vem para o nosso coração, para a nossa alma, quando nós somos salvos por Cristo Jesus. Simeão não falou que a religião judaica trouxe paz para ele. Simeão não falou que a sua vida de piedade, perceberam isso? Ele era um homem que era o quê? Justo e piedoso. Mas mesmo em sendo essas coisas, faltava o que para a alma dele? Salvação. Paz. Você conhece pessoas, eu já disse isso aqui, você olha para ela e fala assim: meu Deus, que homem honesto, que mulher honesta, que homem invejável, que pessoa de caráter límpido. E a gente coloca 2 pés para trás e diz a seguinte frase: só falta conhecer Jesus. Só falta conhecer Jesus. Então falta tudo. Então falta tudo. Porque a gente, meus irmãos, só consegue contemplar a paz quando nós, de fato, temos certeza da nossa salvação. É uma grande pergunta que eu faço para você nesse momento. Não precisa responder para mim, mas responda para a sua alma. Você já é um salvo? Você tem certeza e convicção de que os seus pecados foram perdoados? Você tem certeza que o Espírito Santo já veio sobre você, mudou quem você é, mudou a sua estrutura, fez você nascer de novo?
E agora você é uma nova criatura, você tem certeza disso, de que quando fechar as janelas da sua vida, você vai estar reinando com Jesus Cristo? Porque é com base nessa certeza que a gente passa a ter paz. Paz. Isaías, capítulo 40, a partir do verso 1, e Isaías é um livro fantástico, meus irmãos. Em meio a uma nação angustiada, em meio a uma nação cheia de medo, cheio de sofrimento, dando a certeza para eles que eles seriam salvos, o profeta diz assim para o povo: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, fale ao coração de Jerusalém, anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou, e que a sua iniquidade foi o quê? Perdoada. Que a sua iniquidade está perdoada, e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus. Lembra daquele texto de Paulo? Onde existiu o pecado, superabundou a graça. Onde habitou o pecado, superabundou a graça de salvação. Mas o terceiro ponto da nossa reflexão, amém, irmãos? O terceiro ponto da nossa reflexão nessa noite é que uma visão verdadeira, ela tem condição de estabelecer o nosso destino. Uma visão colocada na pessoa certa, em quem deveríamos colocar, ela pode mudar o nosso destino. Olha o verso de número 34 mais uma vez, por favor. Esse verso diz assim para nós: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. O homem agora, ele está tão abençoado, que agora ele passa a fazer o quê? A abençoar. Então ele disse, Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. O que Simeão deixa claro para nós, nesse ponto, eu quero que você observe comigo, é que uma pessoa, a partir do momento que ela tem o contato com Jesus, quando essa pessoa tem um contato com a palavra de Deus, ou algo relacionado a Jesus, isso pode mudar o destino dela. Isso pode mudar a vida dela. Não só a vida terrena, mas como a vida na eternidade. Porque você nota comigo que Simeão vai deixar claro que esse menino veio para fazer duas coisas: para elevar uns e derrubar outros, para ser bênção para alguns e para ser juízo para outros. Esse menino veio para ser motivo de alegria para algumas pessoas, mas motivo de tristeza para outros. Presta atenção que ele está segurando Jesus, aquele bebê, em seu colo, e dizendo para o pai e para a mãe: esse menino aqui vai ser bênção para alguns e juízo para outras pessoas, dependendo de como as pessoas vão olhar para ele, de como as pessoas vão enxergar esse menino, porque não existe meio termo. Ou Jesus vai ser bênção para nós, ou Jesus vai ser juízo para as nossas vidas. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, que ver a Jesus sempre vai revelar os segredos do nosso coração. Ver a Jesus, ter um contato com Jesus, com a palavra de Deus, sempre vai revelar os segredos do nosso coração. Judas teve um contato com Jesus, e o segredo que foi revelado do coração dele é que ele era um traidor. Pedro teve um contato com Jesus, e o segredo que foi revelado no coração dele, ou a partir do coração dele, era que ele é uma pessoa prepotente, que se achava muito. Tiago e João
tiveram um contato com Jesus em Marcos capítulo 10, verso de número 45. E o que foi revelado para nós ali é que o coração deles tinha ambição por poder e glória. Senhor, quando estiveres no seu reino, permita-nos que um se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Pilatos teve um contato com Jesus e foi revelado que ele era um covarde. Eu e você, domingo após domingo, semana após semana, temos contato com Jesus. E o que tem sido revelado do nosso coração? O que nós estamos entendendo de nós mesmos? De quem nós somos? Porque o texto vai dizer para nós, no verso 35, que vai ser manifestado os pensamentos daqueles que tiverem contato com aquele menino. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse último ponto é que ver a Jesus de maneira correta nos ajuda na hora mais difícil da nossa vida, que é a hora da morte. Ver a Jesus de maneira correta nos ajuda na hora mais difícil de nossas vidas, que é a hora da morte. Olha o verso 29, por favor. Agora, Senhor, vamos ler comigo? Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua... Acabou. Pode me levar. Agora eu estou em paz. Agora a minha alma está tranquila. Uma das coisas mais indispensáveis para a minha vida e para a vida de todo mundo que está aqui nessa noite, quem está acompanhando a gente de casa, é que antes da gente ter um encontro com a morte, a gente precisa ter um encontro com quem? Prestaram atenção nisso? Antes de termos um encontro com a morte, a gente precisa ter um encontro com quem? Simeão. Sabia que ia morrer, mas tinha uma promessa para ele. Presta atenção, antes de você morrer, você vai encontrar com uma pessoa que vai capacitar você a enfrentar a morte que você vai ter. Meus irmãos, quem aqui pode levantar a mão e dizer que vai viver mais 2 anos, 1 ano, 2 semanas? Porque o Evangelho nos leva a entender que a decisão que a gente precisa tomar não pode ser deixada para amanhã. Ela precisa ser tomada hoje. Hoje. Mas quando nós estamos em paz, vamos ficar de pé para a gente encerrar? Mas quando nós estamos em paz em nossa alma, quando a gente se encontra primeiro com Jesus e depois com a morte, a gente é capacitado a dizer aquilo que Simeão disse: pode me despedir em paz. Quando nós vamos para o original, quando nós vamos para o grego, essa palavra aqui, despedir, aplicando para a vida dos cristãos, tem pelo menos 4 significados. O primeiro significado dessa palavra é libertar um prisioneiro. Aplica isso agora. Senhor, pode me despedir em paz. Eu era um prisioneiro, agora eu sou livre. Mas o segundo significado dessa palavra é que é o desfazer das amarras de um navio. Você tira ali um navio que está ancorado e agora ele pode partir em paz para a sua jornada. Mas a terceira coisa, o significado dessa palavra, é o tirar o peso da carga. Simeão vai estar dizendo, o peso que eu carregava, da culpa, do pecado, da religiosidade, agora foi tirado das minhas costas. Pode me despedir em paz. Mas o último significado era um desmontar de uma tenda. Morrer para um cristão, quando ele é salvo, é você tirar a sua habitação desse mundo e ir para casa, para as mansões que Jesus disse que ia preparar para nós lá no céu.
eis que vou preparar-vos um lugar. E a grande questão e as perguntas que nós precisamos fazer nessa noite é a seguinte: como nós olhamos para Jesus? Se estamos falando de visão que muda, como eu e você temos olhado de todos os ângulos possíveis, ou em todo esse tempo de igreja, de religião, como a gente tem olhado para Jesus? Será que a paz, e aqui é sério, irmãos, será que a paz, a gente tem experimentado essa paz? A gente pode falar dela, mas será que a gente tem experimentado? Será que a gente pode fazer como Davi diz no Salmo, deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Hoje é noite de decisão, mais uma noite de decisão. E cabe a nós, se vamos olhar para Jesus com um olhar daquele que pode nos salvar, daquele que pode nos fazer subir, ou vamos desprezar esse Senhor e lá na frente tê-lo como juiz de nossas vidas. A decisão só você pode tomar, mas não deixe de tomar nessa noite. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Oh Deus, obrigado porque um dia o Senhor nos fez olhar para ti, ó Deus. E o Senhor não nos fez olhar para ti porque a gente era muito legal, porque a gente era muito santo, porque a gente era muito perfeito. Mas um dia, talvez foi através de um sermão, talvez foi através da leitura da Bíblia, talvez foi ouvindo, ó Pai, um louvor, o Senhor nos fez olhar para ti de maneira diferente, de maneira a reconhecer o Senhor como o Salvador das nossas vidas. E a paz que excede todo entendimento invadiu a nossa alma, Deus. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor reviva isso, ó Pai, na nossa experiência. O Senhor reviva essa realidade em nosso coração. Faz queimar, ó Deus, o nosso coração como o Senhor queimou, ó Pai, lá naquele dia. Enche nossos olhos, ó Pai, talvez de lágrimas de expectativa, ó Pai, de consolo, de alegria, como o Senhor fez no começo da nossa caminhada. Pai, se nós, ó Deus, talvez desviamos o nosso olhar para qualquer outra coisa que não seja o Senhor, passa colírio nos nossos olhos, ó Pai, nessa noite. E nos faça enxergar o Senhor como aquele que é o Senhor das nossas vidas. Se alguém aqui ainda não entregou a vida para o Senhor, ainda não olhou, ó Deus, para ti, que se cumpra, ó Deus, a palavra de Isaías: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Obrigado pela tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor que salva vidas, que muda pessoas, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada vida presente aqui nessa noite, com a Igreja de Jesus Cristo espalhada por esse mundo,